Breve História da Retórica Antiga, por Armando Plebe. Tradução e notas de Gilda Noécia Maciel de Barros. Editora Pedagógica e Universitária Limitada. E você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devo e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos. Os links estão todos no descritivo, com as diversas possibilidades, não só monetária, mas também de compra de livros, de tornar-se membro e também, é claro, gratuitamente, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenha inscrito-se. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma excelente escuta. Capítulo 5. Rumamos ao fim do livro quase. Cícero e a retórica latina. 1. A retórica ad Herennium. A produção de tratados retóricos começou tarde na literatura latina. O mais antigo tratado que possuímos é a Retórica ad Herennium, que nos chegou anônima, remontando com toda a probabilidade aos inícios do primeiro século a.C. Houve tempo em que foi atribuída erroneamente a Cícero. Hoje, entretanto, sem desacordo, é atribuída ao retor Cornifício, de quem fala Quintiliano no Institutio Oratoria. A Retórica ad Herennium é sobretudo obra de um erudito, o qual, não muito jovem, escreveu esse tratado para o seu amigo Herennius. Ele examina, em primeiro lugar, os deveres do orador, a seguir a divisão da matéria retórica e, em particular, a invenção e a elocução. Quanto ao conteúdo, a Retórica ad Herennium depende principalmente de Aristóteles e de Hermágoras, mas, diferentemente das suas fontes, o autor está pouco interessado na problemática filosófica, já que seu objetivo fundamental é o de dar preceitos e classificar. Seu mérito fundamental é o de haver instituído, com base nas fontes gregas, a terminologia retórica latina, depois adotada quase integralmente por todos os autores de retórica. Para nós, um outro motivo de importância da Retórica ad Herennium reside no fato de que, diferentemente da maior parte de suas fontes, ela nos chegou com o texto integral. O autor da Retórica ad Herennium retoma, precisando, a classificação grega da matéria retórica, tal como foi elaborada por Aristóteles e Hermágoras. Em primeiro lugar, a retórica é aí dividida nos 3 gêneros aristotélicos, o judiciário, o demonstrativo e o deliberativo. Em seguida, a técnica retórica é subdividida nas partes estabelecidas por Crisipo, com o acréscimo de uma 5ª parte, que não é mais, entretanto, a noesis dos tratadistas estoicos, mas a memória, um dom técnico, menos filosófico e mais ligado à questão dos preceitos, de acordo com a tendência da Retórica ad Herennium. A divisão da matéria retórica passa a compreender as 5 partes seguintes: a inventio, a dispositio, a memoria, a elocutio e a pronunciatio. Também o discurso se subdivide em 6 partes: o exordium, a narratio, a divisio, a confutatio, a confirmatio e a conclusio. Com base nessas divisões, a Retórica ad Herennium desenvolve uma casuística minudente, que hoje é de pouco interesse. E no seu conjunto, a Retórica ad Herennium não se eleva, diferentemente das de Aristóteles, dos estoicos e de Hermágoras, acima de um preceituário analítico. 2. Cícero e a disputa entre retórica e filosofia. Também a primeira obra juvenil de retórica que Cícero escreveu, o De Inventione, não se eleva acima do preceituário miúdo da Retórica ad Herennium. Bem ao contrário, entre o De Inventione ciceroniano e a Retórica ad Herennium há uma semelhança notável, que com frequência é posta em relevo pelos estudiosos modernos. Mas o De Inventione ocupa um lugar independente nas obras retóricas de Cícero. De fato, as obras retóricas de sua maturidade, o De Oratore, o Orator e Brutus,
e também as obras retóricas menores, o De Optimo Genere Oratorum, as Partitiones Oratorie, os Tópica, elevam de novo a problemática retórica ao nível das disputas filosóficas. A questão fundamental a esse respeito é a disputa entre retórica e filosofia que Cícero enfrenta muitas vezes. Vimos já como tal disputa se fortaleceu depois de Zenão e dos teóricos estoicos. Cícero surgiu precisamente no centro desta animada disputa. Riposati assim reconstruiu os dois pontos fundamentais de acusação, então dirigidos contra a retórica. Abre aspas. 1. A retórica não tem o direito de existir, porque não é uma arte, não traz nenhuma utilidade prática, pois que nem garante o conhecimento do júri, nem torna o homem eloquente. Bem ao contrário, nenhum retor foi verdadeiramente orador notável, enquanto os mais famosos oradores tiveram pouquíssimo conhecimento da arte retórica. Por outro lado, ela é nociva ao próprio orador que, correndo atrás de abstrações vazias, nunca se torna homem de estado virtuoso, e é nociva ao próprio Estado, porque nem ensina a governá-lo, nem a administrá-lo. E 2. Deve haver um limite para o objeto da retórica e para os seus problemas. Ela não pode e nem deve invadir o terreno do filósofo, nem tratar de questões gerais e especulativas, nem arrogar-se o mérito de formular e resolver problemas de caráter científico e teorético. Ela trata, afinal, de hipóteses e não de teses. Fecha aspas. Diante dessa acusação, a obra de Cícero, que reabilitou e defendeu validamente a retórica no mundo latino, pode, em certo sentido, comparar-se a de Aristóteles, no que diz respeito às acusações platônicas à retórica. Na disputa entre retórica e filosofia, Cícero sustenta o caráter complementar e necessário de ambas as disciplinas. No Orator, sua posição é delineada com muita clareza. Cícero nega que possa surgir um verdadeiro orador sem a filosofia, e lembra o exemplo de Platão, que no Fedro sustenta que Péricles foi superior aos outros oradores contemporâneos pelo fato de que fora discípulo do filósofo Anaxágoras, e lembra ainda o exemplo de Demóstenes, que foi ouvinte apaixonado de Platão. Abre aspas. E, na verdade, acrescenta Cícero, sem a disciplina dos filósofos não podemos discernir o gênero e a espécie de cada assunto, nem explicá-lo pela definição, nem distribuí-lo em partes, nem julgar o verdadeiro e o falso, nem perceber as consequências, ver as contradições, distinguir as ambiguidades. Fecha aspas. Para Cícero, contudo, também a filosofia, por sua vez, não deve ignorar e muito menos desprezar a retórica. Recorda no livro 3º de De Oratore o exemplo daqueles que foram insignes na Facendi dicendique sapientia, como Temístocles, Péricles e Teramenes. E ainda o exemplo daqueles que, embora menos versados na atividade política, também foram, além de filósofos, doctores, daquela sabedoria retórico-política como Górgias, Trasímaco e Isócrates. Abre aspas. Infelizmente, acrescenta Cícero, surgiram também pensadores que, abundantes de doutrina e de engenho, aborreciam a vida social e política e se puseram então a desprezar a disciplina típica daquela vida, isto é, a retórica. O primeiro destes foi Sócrates. Fecha aspas. Abre aspas. Este separou nas suas indagações duas coisas estritamente unidas, a ciência do pensar com sabedoria e a do bem falar. E Platão, nos seus escritos, transmitiu à imortalidade o seu engenho e os seus muitos diálogos, uma vez que Sócrates não havia deixado escrito algum. Daqui surgiu aquela conhecida separação, por assim dizer, entre língua e coração, absurda, inútil e reprovável, segundo a qual alguns deveriam ensinar-nos a ser sábios, outros a falar. Fecha aspas. Para Cícero, ao contrário, como a retórica exige a seu lado a filosofia, do mesmo modo a filosofia exige como disciplina a ela complementar a retórica. 3. Forma e conteúdo na retórica ciceroniana. Assim, a retórica que Cícero proclama complementar a filosofia
não pode mais ser uma ciência puramente formal, como correr ao risco de tornar-se uma técnica semelhante à da retórica ad aereum. Cícero percebeu o problema. E assim como insistiu longamente nas relações complementares entre filosofia e retórica, do mesmo modo procedeu ao tratar das relações igualmente complementares entre forma e conteúdo na retórica. Ademais, entre os dois elementos, Cícero parece dar prioridade ao conteúdo, atendo-se ao velho preceito de Catão. Rem tene verba sequentur. No livro terceiro de De Oratori, Cícero delineia exatamente a sua posição. Abre aspas. De fato, a abundância dos assuntos gera a abundância das palavras. E se existe nobreza nos próprios assuntos de que se fala, surge da natureza do assunto um certo esplendor natural nas palavras. Assim, facilmente na abundância dos assuntos, da própria natureza, fluirão os ornamentos da oração, sem guia algum, desde que seja ela exercitada. Fecha aspas. É esse o mesmo princípio que retornará não muito depois na Ars Poetica de Horácio, nos famosos versos, abre aspas, Qui lecta potenter eriti res, nec fecundia deseriti unc, nec lucidus ordo. Fecha aspas. Que significa, nem a abundância, nem a ordem luminosa abandonará aquele que escolher um tema de acordo com suas forças. Cícero não sustenta um predomínio unilateral do conteúdo sobre a forma na retórica, mas, ao contrário, um equilíbrio e uma conexão complementar entre ambos os elementos. Isso decorre do início do próprio livro terceiro de De Oratori. Aqui Cícero imagina que, entre os interlocutores do diálogo, Antônio haja proposto falar ele próprio sobre o conteúdo da retórica, reservando a Crasso o falar sobre a forma. Mas Crasso refuta, abre aspas, desde o momento em que ele se arrogou falar de coisas que devem ser ditas por um orador e deixou-me que explicasse de que modo elas devem ser ornadas, dividiu o que não pode ser separado. Fecha aspas. E a conclusão de Cícero não é diferente da de Crasso. Abre aspas. Isto direi de modo breve. Que não se podem encontrar palavras brilhantes se antes não se concebem e se expressam os pensamentos, nem algum pensamento pode ser elevado sem a luz das palavras. Fecha aspas. 4. A retórica como arte no De Oratori ciceroniano. Essa nova consideração ciceroniana da retórica culmina na reivindicação da natureza de ars para a disciplina retórica, natureza de arte para a disciplina retórica. Cícero volta à mais antiga e notória controvérsia sobre retórica, àquela entre Platão e os sofistas, na qual Platão queria exatamente negar o caráter de técne à retórica. Esse problema serpeia ao longo dos 3 livros do De Oratori, que é a mais completa obra retórica de Cícero. Já no 2º capítulo do livro 1, Cícero põe a questão, abre aspas, pois, enquanto eu afirmo que a eloquência consiste nas artes dos homens mais eruditos, tu, ao contrário, irmão Quinto, sustentas que ela deve separar-se da excelência da doutrina e consistir num certo tipo de engenho e de exercício. Fecha aspas. A solução do problema é dada por Cícero no capítulo 23 do mesmo livro, onde sustenta que, se deve chamar arte, ars, apenas aquela disciplina que tenha regras infalíveis e evidentes, absolutamente distintas do arbítrio da opinião, então a retórica não pode ser considerada como tal. Nela, de fato, muitos elementos derivam precisamente da opinião e do gosto popular, mas seria esta a verdadeira definição de ars? Cícero não é desse parecer, abre aspas. Se de fato aquelas coisas que têm sido observadas no uso e no tratamento do discurso vêm notadas e assinaladas por pessoas hábeis e sagazes e definidas com as palavras, explicadas nos seus gêneros, distribuídas nas suas partes, coisa que me parece seja possível fazer-se, não compreendo por que, embora não com rigor de uma estrita definição, todavia ao menos no sentido lato,
a retórica não deva ser considerada uma arte. Fecha aspas. De fato, Cícero procura duas fontes essenciais para as origens da retórica, a razão e a experiência. Abre aspas. Verborum eligendorum et collocandorum facilis esti vel ratio vel sine ratione ipsa exercitatio. Fecha aspas. Para a escolha das palavras e sua colocação na frase, são fáceis as regras ou sem regras, o simples exercício. Por isto, mesmo a retórica é considerada por Cícero uma arte, porque a ars está exatamente na confluência do elemento racional da técnica abstrata com o elemento empírico da experiência e do exercício. E ainda por isto a retórica tem uma natureza histórica, que varia conforme os tempos e os lugares. Abre aspas. Quid erim causae sensetis esse, curetates extulerenti singula prope genera dicendi. A que causa atribuís realmente que cada período, etates, idade, tenha produzido um gênero singular de eloquência? Graças à deliberada clareza de apresentação, pode dizer-se que em Cícero chega ao ponto mais alto a valorização da retórica como ciência complementar da filosofia na antiguidade. Nunca, como em Cícero, a retórica e a filosofia foram consideradas, como diz o historiador da retórica latina M.L. Clarke, the two main disciplines of the ancient world. As duas principais disciplinas do mundo antigo. 5. O Diálogos de Oratoribus, Quintiliano. A decadência da retórica latina. Logo depois de Cícero, a retórica latina entra em crise. A queda da República sufocou aquela liberdade indispensável ao florescer de uma legítima oratória. E assim como a queda das tiranias sicilianas assinalou o primeiro despontar da retórica grega, assim também a queda da República Romana assinalou o primeiro ocaso da retórica latina. A oratória se exaure nas práticas vazias das declamações sem objetivo certo, e a doutrina retórica pode apenas refletir-lhe a decadência. A mais clara teorização dessa decadência é dada pelo conhecido Diálogos de Oratoribus, que hoje a maior parte dos filólogos atribui ao período juvenil de Tácito. Esse diálogo enfrenta 3 problemas fundamentais. Em primeiro lugar, se para um homem de engenho é mais digna a retórica ou a poética. Em segundo, se a oratória moderna está à altura da antiga, ao que se responde afirmando-se a superioridade da antiga. E em terceiro, quais são as causas da decadência, ao que se responde que são 3: o mau sistema de educação, a prática vazia das declamações oratórias e, sobretudo, a mudança na situação política de Roma e a perda da liberdade. Contudo, junto com esse conteúdo polêmico, há no Diálogos de Oratoribus também uma doutrina retórica positiva, que vale a pena lembrar. Primordialmente, na base da polêmica de Tácito, entre a oratória e a poesia, está uma ideia que, embora não seja de todo explícita, é muito fecunda. Ela retoma de forma nova a antiga teoria de Gorgias. Para Tácito, todas as formas de poesia e de oratória são eloquência, que podemos traduzir em português como arte de dizer. Para Tácito são eloquência, tanto os heroica carmina, os lírica, os elegi e iambi, os epigrammata, e quanto por fim à oratória, assim como para Gorgias, poesia e prosa eram igualmente logoi, uma metrificada, émetros, e outra sem metro, ámetros. Uma vez estabelecido que tanto a oratória quanto a poesia são eloquência, é interessante ver em seguida como Tácito distinguia os elementos próprios de uma e de outra. No capítulo 9 de Diálogos de Oratoribus, surgem as 3 características que distinguem a oratória da poesia. A utilitas, que é peculiar à oratória e não à poesia.
a voluptas, que é por sua vez característica da poesia, e por fim, o caráter não social da poesia. A poesia vive em um mundo fantástico próprio, enquanto a oratória é uma atividade voltada essencialmente para a sociedade. Também esta é uma apresentação nova, original, de um conceito antigo, que pode remontar, como vimos, ao menos à retórica gorgiana. O último produto notável da retórica latina, aproximadamente contemporâneo ao Diálogos de Oratoribus, foi a Institutio Oratoria, do Quintiliano. Sua originalidade não é grande, pois Quintiliano depende muito dos tratadistas gregos e latinos precedentes, em especial de Cícero. Todavia, é importante o vigor com que Quintiliano retoma os seus conceitos e os reapresenta de forma adequada à sua própria época. Quintiliano, como o autor do Diálogos de Oratoribus, também registra a vizinhança, e apesar disso, a diversidade entre a oratória e a poesia. No livro 10º da Institutio Oratoria, comenta a observação de Teofrasto, segundo a qual ao orador é de muita valia a leitura dos poetas. Com este conceito típico, abre aspas, Atrita quotidiano, actu forensi, ingenua optimi rerum, talium blandita reparantur. O espírito cansado pela prática diária do fórum não encontra melhor para repousar do que o encanto de tais objetivos, as leituras poéticas. Quintiliano, diferentemente de Tácito, distingue a atividade oratória da poética como sendo uma atividade dirigida para a ação social, em contraposição a uma fantasia, dirigida à pura blandícia, encanto. Quanto ao problema das relações entre retórica e filosofia, Quintiliano enfrenta-o no proêmio do livro 1º da Institutio Oratoria, onde assume posição análoga à de Cícero. Abre aspas. Eu não poderia permitir que o princípio da retidão e da honestidade dos costumes, como alguns sustentaram, seja relegado aos filósofos, pois que o homem verdadeiramente civil e apto a administrar os negócios públicos e privados, que possa governar com conselhos as cidades, consolidá-las com as leis, purificá-las com os tribunais, não pode ser, por certo outro, senão um orador. Fecha aspas. Em Quintiliano, pois, a retórica se identifica substancialmente com a filosofia moral, de forma semelhante à da primeira sofística. Depois de Quintiliano, a retórica latina não produziu mais obras de verdadeira genialidade. Como escreve Riposati, abre aspas, todos os que virão depois dele, ora fazendo eco às orientações estoicas, platônicas, peripatéticas e hermagóricas, ora apoiando-se inteiramente em Cícero e em Quintiliano, com frequência criarão dispersões e confusões de ideias, que não vão além das exigências da escola. Fecha aspas. 6º e último capítulo. O sublime, a segunda sofística e o ocaso da retórica antiga. 1. A retórica grega entre o século I a.C. e o século II d.C. Entre mentes, a retórica de língua grega desenvolvia-se nos moldes das teorias aristotélicas e hermagóricas. A Idade de Augusto viu a produção de 4 grandes retores gregos, Cecílio de Calacte, Dionísio de Alicarnasso, Apolodoro de Pérgamo e o mais jovem do que os precedentes Teodoro de Gadara. De Cecílio de Calacte, sabemos que escreveu uma obra sobre o conceito do sublime retórico e uma outra sobre as figuras retóricas. Pelos escassos fragmentos restantes, não nos é dado conhecer muito sobre o seu conteúdo. Contudo, graças ao Anônimo do Sublime, que polemiza contra ele, podemos concluir que Cecílio desenvolvia mais uma casuística e preceituário particular do que uma doutrina sintética. Seu método devia ser o do esquematismo e da classificação, do tipo da retórica ad hierenium. Dionísio de Alicarnasso foi contemporâneo de Cecílio, autor, além do mais, de um tratado sobre a disposição das palavras. Nele, Dionísio trata da escolha, da disposição, da harmonia das palavras e, em particular, da metáfora, seguindo os princípios aristotélicos. Outra obra sua, hoje perdida, é o Periminesius,
que tratava da imitação no campo da retórica. A imitação era para Dionísio um dos fundamentos da retórica. De fato, sua teoria era nitidamente conservadora e preocupava-se, em especial, com a pureza da língua, alcançável sobretudo por meio da imitação dos clássicos. Por isso ele foi um dos maiores defensores do chamado aticismo, que preconizava o retorno à pureza da língua grega clássica. Apolodoro de Pérgamo foi retor de fama não menor, devida também à sua posição de preceptor de Augusto. Como Dionísio, foi rígido defensor do aticismo. A seu ver, a retórica era uma ciência e não uma arte, posto que os seus princípios deviam ser rigorosos e inflexíveis. Apolodoro retomava assim a teoria aristotélica, mas exagerava sua tendência racionalista, levando-a a uma rigidez extrema. Enquanto em Aristóteles se fundiam a retórica da demonstração e a da psicagogia, isto é, enquanto a retórica aristotélica surgira na confluência do deilon com o psicagogen, Apolodoro defendia uma retórica fundada exclusivamente nas argumentações racionais, pistes, e baseada em fatos, com a exclusão, portanto, da persuasão psicagógica e emotiva. Teodoro de Gadara representou a corrente oposta de Apolodoro. Formado em ambiente platônico, Teodoro sustentava que apenas o entusiasmo e a paixão podiam levar à persuasão. Por isso, apesar de mais jovem, foi professor de Tibério, pôs-se em viva polêmica contra Apolodoro. Rostagni assim resumiu na sua introdução ao Do Sublime a contraposição entre os dois retores. Abre aspas. Se Apolodoro atribui a máxima importância ao elemento pragmático, isto é, ao conteúdo narrativo expositivo e racional, fazendo que o pathos não interviesse senão separadamente, em partes secundárias e acessórias do discurso, Teodoro, ao contrário, dá ao elemento patético a função principal. Quer que ele corra e transborde por todo o discurso, como elemento constitutivo, como energia essencial, vivificadora. Fecha aspas. Foi exatamente com base nesta controvérsia que surgiu a última obra-prima da retórica grega, o Tratado Anônimo do Sublime. 2. O Tratado do Sublime e a Retórica do Pathos. O Tratado do Sublime, peri ipsos, chegou-nos anônimo, ou melhor, sob a paternidade de Dionísio Longino. Posteriormente, descobriu-se em um códice vaticano que a indicação da paternidade era mais exatamente Dionísio e Longino, isto é, de Dionísio ou de Longino, o que deu claramente a entender que o copista antigo ignorava a quem se devia atribuir o tratado e pensou que fosse de Dionísio de Halicarnasso ou de Cássio Longino, retor do terceiro século depois de Cristo, autor de alguns livros de colóquios filológicos. Rostagni sustentou com sólidos argumentos o caráter pouco digno de fé de ambas as conjecturas e propôs a hipótese, hoje geralmente acolhida, de que o autor do tratado tenha sido um discípulo de Teodoro de Gadara, que viveu no século I depois de Cristo, chamado Hermágoras, homônimo do famoso Hermágoras de Temno. De fato, o anônimo sustenta exatamente a posição de Teodoro, em polêmica contra o aristotelismo, em particular contra Cecílio de Calacte. Ele não é propriamente um platônico, já que nos propósitos e nas conclusões a sua teoria não concorda com a filosofia platônica. Contudo, é platônica uma das suas teorias fundamentais, a do pathos, como essência da poesia e da oratória. O ponto de partida da retórica do anônimo é precisamente o oposto do moralismo utilitarista das retóricas aristotélica e estoica. Enquanto para essas teorias a retórica devia visar essencialmente a utilidade e a harmonia social, para o anônimo a retórica deve visar ao excepcional, ao extraordinário. Abre aspas. Por mais que os homens tenham ao alcance da mão o útil ou também o necessário, é sempre verdadeiramente admirável para eles o extraordinário. Fecha aspas. Por isso, para o anônimo, a essência e a força da retórica não é a persuasão racional, mas o ímpeto da paixão, o pathos, abre aspas. De fato, eu não hesitaria em dizer que nada é tão grandiosamente eloquente
quanto uma grande paixão quando vem a propósito. Fecha aspas. A natureza patética da expressão é precisamente o elemento que reúne para o anônimo a poesia à oratória, as quais, por outro lado, se distinguem, porque a poesia visa a surpresa, enquanto a oratória visa a evidência. Abre aspas. Tu sabes, por certo, que a imaginação dos oradores visa a um objetivo, e a dos poetas a outro. Sabes também que o alvo da imaginação poética é a surpresa, enquanto o da oratória é a evidência, e que, entretanto, buscam ambas o patético e a excitação. Fecha aspas. Ao lado da paixão, outro elemento essencial à grandeza do discurso é, para o anônimo, a imaginação, que dá uma viva apresentação. Abre aspas. Chama-se em geral imaginação tudo o que de alguma forma cria um pensamento gerador de palavras. Mas esse termo é usado para indicar as expressões em que aquilo que tu dizes, por força do entusiasmo e da paixão, parece-te que o vês e que o pões diante dos olhos dos ouvintes. Fecha aspas. Contudo, para o anônimo, tanto a paixão quanto a imaginação não podem ser alcançadas de modo verdadeiramente eficaz sem a intervenção da grandeza de alma, que é a genialidade inata. Megalopies. 3. As figuras retóricas no Tratado do Sublime. Se o anônimo tivesse concebido o patos como uma força puramente irracional, ele se teria fechado o caminho para a criação de um tratado e de um método conforme a tradição aristotélica. Entretanto, ele não ficou preso a um puro irracionalismo, o que lhe teria impedido um estudo racional da retórica. De fato, para o anônimo, abre aspas, por mais que a natureza em geral seja livre nas passagens patéticas e elevadas, contudo, não quer abandonar seu capricho, nem proceder inteiramente sem o método. Fecha aspas. Desse modo, o Tratado do Sublime contém, como os tratados aristotélicos e hermagóricos, a minuta de um preceituário de tropos e de regras sobre o uso correto do sublime retórico e poético. O sublime, como já sabemos, é um dos 3 estilos retóricos definidos por Teofrasto e pelas escolas retóricas que o sucederam. Para o anônimo, são 5 as fontes das quais o sublime pode derivar. A primeira e a mais importante, Toperitas noiesis adrepebolon, isto é, a disposição para os grandes pensamentos. A segunda é a paixão, que deve ser veemente, esfodron e entusiástica. Essas 2 primeiras fontes do sublime não se alcançam, em geral, com exercício, mas são frequentemente inatas. As outras 2 fontes, entretanto, são produção da técnica. Uma é a forma particular das figuras, schemata, tanto do pensamento quanto do estilo. A outra é a nobreza da expressão, que por sua vez compreende 2 elementos, a escolha da palavra e o estilo figurado. A outra, por fim, é a composição, síntesis, inspirada na grandeza. O Tratado do Sublime desenvolve uma teoria sobre cada uma dessas 5 fontes. Contudo, o anônimo não desconhece o caráter artificioso dos preceitos e das regras, diferentemente dos tratadistas aristotélicos. Por isso, ele julga que é necessário corrigir o artificialismo proveniente daquelas regras. E o único remédio possível para ele é a própria paixão. Somente a paixão pode constituir o remédio, a léxima, contra as desconfianças, hipnóias do ouvinte diante dos artifícios que o retor deve usar. Abre aspas. Portanto, o sublime e a paixão são, de certa forma, um remédio e um auxílio maravilhoso contra a desconfiança despertada pelo uso das figuras retóricas. E, de certo modo, o artifício, associado a belezas e grandezas, costuma passar despercebido e escapar a toda suspeita. Fecha aspas. Desse modo, o anônimo, embora desenvolvendo uma técnica retórica verdadeira e própria, procurou salvar-lhe o valor contra os seus detratores, os quais, no mundo antigo e no mundo moderno, sempre lhe contrapuseram o ideal da pura inspiração do orador e do poeta. 4. A segunda, a sofística e o ocaso da retórica antiga.
Assim como na literatura latina, Quintiliano marca ao mesmo tempo a última etapa gloriosa e o início da decadência da retórica, assim também na literatura grega este fenômeno foi assinalado um pouco mais tarde pela segunda sofística, que floresceu entre os séculos II e IV depois de Cristo. As origens da segunda sofística ligam-se ao próprio ambiente no qual Quintiliano surgiu, isto é, a simpatia que os Flávios mostraram pelos estudos retóricos. Vespasiano, inclusive, chegou a ponto de instituir em Roma professores de retórica, assalariados pelo Estado. Em consequência disso, sobretudo no ambiente grego, a partir de fins do século I depois de Cristo, começaram a reaparecer figuras de retóricos filósofos de profissão que, a exemplo dos famosos retóricos filósofos do século V antes de Cristo, queriam chamar-se sofistas e deram por isso origem à denominada segunda sofística. Contudo, este foi um movimento de ideias muito menos vital do que o da primeira sofística, da qual repetiu a miúde, sem o mesmo brilho, argumentos e motivos. Os séculos de seu maior florescimento foram o segundo e o quarto depois de Cristo, enquanto no terceiro século depois de Cristo faltam representantes notáveis, exceto o já citado Longino. No segundo século, o representante principal da segunda sofística pode ser considerado Hélio Aristides, seguidor de uma filosofia eclética proveniente de influências isocráticas, cínicas e aristotélicas. Na obra Sobre a Retórica, Aristides polemiza contra os ataques dirigidos por Platão à retórica no Fedro e no Górgias. Esta polêmica é retomada no discurso Hypertontetaron, não sei a pronúncia, em que Aristides defende das acusações de Platão os 4 grandes oradores atenienses, Milcíades, Temístocles, Simão e Péricles. Contudo, os motivos de sua polêmica são de pouca originalidade e se reduzem primordialmente à exaltação do valor social da retórica, sobre o que, a partir dos estoicos, já tanto se insistira. Também Hélio Aristides, como já os sofistas da primeira geração, não é insensível às influências mágicas e neopitagóricas que, com insistência, manifestou nos 6 discursos sacros. Mas também neste campo a sua originalidade nunca é grande. Outros retores do segundo século, como Favorino e Herodes Ático, e no terceiro século Cássio Longino, nenhum elemento verdadeiramente novo trazem para a história da retórica. Entretanto, merece maior atenção no século II Hermógenes de Tarso, que floresceu sob Marco Aurélio, que pode ser ouvido aqui no canal, o qual retomou com novo vigor o preceituário de Hermágoras de Temno, nele procurando integrar cada preceito com exigências surgidas na prática oratória de seus tempos. O último esplendor da retórica antiga deu-se no século I com os 3 retóricos Libânio de Antioquia, Temístio de Paflagônia e Himério de Prusa, estes 2 últimos procedentes da escola neoplatônica. Entre eles, Himério representa uma corrente inovadora, que requer dos oradores, por ele considerados poetas dos discursos, poietaiton logon, novidade e modernidade. Temístio e Libânio representam, entretanto, a corrente conservadora. Libânio foi seguidor das ideias de Hélio Aristides, que procurou defender, como apologeta do mundo clássico, contra o cristianismo nascente. Mas também falta a esta apologia qualquer vigor de pensamento. O ocaso da retórica antiga não significou, contudo, a sua morte. Aliás, na Idade Média, a retórica ocupará um lugar inconfundível e inapagável, na qualidade de uma das 3 disciplinas do trivium, ao lado da gramática e da lógica, e das 4 disciplinas do quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Entretanto, jamais voltará um momento histórico em que a retórica venha a ocupar um posto tão elevado quanto no pensamento ciceroniano, em que constituía, ao lado da filosofia, o supremo grau da educação e do saber humano. Apêndice e fim do livro. 3 temas modernos da retórica antiga. 1. Palavra escrita e palavra falada.
A recente insistência de estudos semânticos e sociológicos, sobretudo americanos, em diferenças estruturais e estilísticas entre a palavra escrita e a palavra falada, tem reconduzido a atenção para ideias expressas a esse respeito por Platão no Fedro e Aristóteles no livro terceiro da Retórica, as quais se julga ser hoje de grande interesse. Antes de Platão, o problema das relações entre a palavra escrita e a palavra falada, em geral, é ainda confundido com o das relações entre a expressão em prosa, que se julga reproduzir o ritmo da palavra falada, e a expressão poética, que é considerada a expressão escrita por excelência. Nessa época, a característica da expressão poética escrita é entendida como maior harmonia na escolha das palavras e maior ordem arquitetônica na construção da frase. Pelo menos assim parece que pensava Solon, a julgar-se pelo seu famoso verso, abre aspas, compus em lugar de um discurso uma canção, o adorno de meus versos, fecha aspas. Mais elaborado e interessante é o testemunho referido por Plutarco a respeito das observações que a poetisa Corina teria dirigido a Píndaro, quando o censurou por empregar excessivamente um tom discursivo nas suas composições. Tais observações de Corina, à primeira vista, podem parecer contraditórias, porque as características que para ela diferenciam o tom discursivo do tom da poesia escrita, seriam, de um lado, o uso dos recursos intelectuais, como as figuras retóricas e as metáforas, e, de outro, o uso de melodias e ritmos, enquanto a característica da expressão poética, escrita, seria o emprego do mito. Na realidade, contudo, o pensamento de Corina é muito coerente, visto como tanto as redundâncias intelectuais e retóricas quanto a ênfase nas melodias e nos ritmos fazem parte daquela prolixidade maior que se verifica, quer no plano explicativo, quer no emotivo, o que é próprio do caráter discursivo do tipo falado. Contra ele, Corina caracteriza realmente o estilo poético escrito com a advertência, abre aspas, é preciso semear com a mão, não com toda a saca, fecha aspas. Mas é somente com Platão que se coloca explicitamente o problema da palavra falada em confronto com a palavra escrita. Platão oferece uma solução ao problema, pela boca de Sócrates. Solução não apenas descritiva, mas também valorativa, considerando superior a eficácia da palavra falada em relação à da escrita. A questão é introduzida no Fedro pelo relato mítico das objeções que o rei egípcio Thamus teria dirigido ao deus Telt, não sei se essas são as pronúncias, inventor do alfabeto. A primeira objeção de Thamus diz respeito à psicologia dos ouvintes, a qual seria estimulada de um modo muito mais ativo pela palavra falada, porque esta exige que o ouvinte fixe na mente aquilo que ouve, uma vez que, se não o imprime na memória, estará perdido, enquanto, ao contrário, todo discurso escrito oferece sempre a comodidade de poder ser relido e estimula, por isso, uma recepção menos atenta. Abre aspas. Essa descoberta das letras do alfabeto fará que na alma de quem aprende encontre lugar o esquecimento pelo descuido da memória, porque, confiando na escrita, eles se recordarão das coisas de fora por meio de sinais estranhos, e não de dentro de si mesmos, por seus próprios recursos. Fecha aspas. O comentário de Platão ao relato mítico do rei Thamus é ainda mais interessante. Platão compara a palavra escrita à pintura, para mostrar a sua diferença em relação à palavra falada. Abre aspas. Realmente as imagens desta estão diante de nós como se fossem vivas, mas se lhes perguntamos alguma coisa, com dignidade, silenciam de todo. Fecha aspas. Para Platão, o defeito fundamental da palavra escrita é, sobretudo, o não poder adaptar-se aos diversos tipos de público por meio do tom da voz e pela forma da dicção. Portanto, sendo necessário reescrever para cada público diferente, um discurso diferente. Em segundo lugar, o não poder ser desenvolvida de improviso para responder às perguntas e às objeções dos ouvintes. O discurso escrito, abre aspas, se lhe faz uma injúria e é injustamente censurado, tem sempre necessidade de socorro paterno, pois ele próprio não é capaz nem de defender-se, nem de auxiliar-se a si próprio. Fecha aspas. Platão conclui que, em relação ao discurso vivo e animado da palavra falada,
O discurso escrito só pode ser considerado uma sua imagem. A questão é retomada com intenções mais sistemáticas e científicas no capítulo 12 do livro terceiro da Retórica de Aristóteles. Na realidade, ele não se preocupa, como Platão, em instituir uma hierarquia valorativa entre a palavra falada e a escrita, mas antes em estabelecer as estruturas características de uma e de outra. A primeira diferença sublinhada por Aristóteles é que a elocução escrita é mais precisa, enquanto a falada é mais ampla e redundante. Para o percebermos, observa Aristóteles, basta inverter as partes e prová-lo transcrevendo os discursos falados e recitando os discursos escritos. Os primeiros parecerão diletantes, porque empolados e cheios de digressões inúteis. Os segundos, ao contrário, parecerão muito descarnados e ineficazes. De fato, abre aspas, os excertos recitativos, quando se tira a recitação, não desempenham a sua tarefa. Parecem banais. Por exemplo, os assíndetos e as frequentes repetições são justamente censurados na prosa escrita, mas não nos debates. E os oradores se servem deles, pois que são feitos para a recitação. Fecha aspas. A distinção estrutural entre a palavra falada e a palavra escrita se produz, pois, para Aristóteles, no íntimo da palavra falada. De fato, além disso, no âmbito da improvisação oral, o estilo dos discursos políticos é mais característico da forma da palavra falada, enquanto o estilo forense é mais próximo da cadência do discurso escrito. Realmente é próprio do discurso político ser pronunciado diante de multidões, mais ou menos grandes. E comparando o estilo próprio das assembleias com a pintura, Aristóteles observa, abre aspas, quanto mais numerosa a multidão, tanto mais distante o ponto de vista e, por isso, em ambos os casos, na pintura e nos discursos, é supérfluo e mesmo nocivo o rigor nos pormenores. Fecha aspas. O oposto acontece, porém, no estilo forense, no qual há uma exigência de precisão semelhante à do discurso escrito, abre aspas. O estilo forense é mais preciso, e ainda mais quando dirigido a um único juiz, porque há menos oportunidade de se empregar em artifícios retóricos. Nele, de fato, o juiz vê mais facilmente o que pertence à causa e o que lhe é estranho, e falta o debate, de sorte que o julgamento é mais puro. Fecha aspas. Aristóteles conclui a exposição indicando um tipo de estilo que requer claramente uma prévia redação escrita, o estilo epidítico. De fato, diz ele, a sua função é a leitura. Essas suas observações, hoje julgadas de grande modernidade, receberam, contudo, na escola peripatética e na retórica latina, menor atenção do que as outras teorias e classificações aristotélicas. 2. O ritmo da prosa. A ideia da presença de um ritmo no estilo, com frequência não intencional, mas que se pode rastrear e medir, é já aceita pela retórica antiga. Hoje, as recentes estéticas estruturalistas tendem a retomá-la, transportando-a para a temática moderna. Na história da retórica antiga, os dois textos em que tal ideia aflora com maior clareza e vigor são o livro terceiro da Retórica de Aristóteles e o Orator, de Cícero. No livro terceiro da Retórica Aristotélica, o capítulo 8º é precisamente dedicado ao problema de estabelecer se o ritmo deve ou não condicionar a redação do estilo em prosa. A solução oferecida por Aristóteles é a seguinte, abre aspas, a forma do estilo em prosa nem deve ser métrica nem sem ritmo. Se é métrica, deixa de ser persuasiva, pois parece artificial e ao mesmo tempo distrai. De fato, ela prende a atenção do ouvinte à cadência na expectativa de seu retorno. Fecha aspas. É necessário, então, um ritmo interior mais dissimulado do que o da poesia e, entretanto, capaz de conferir ao andamento de um discurso uma série de escansões e de cadências que evitem a impressão de desordem. A causa da necessidade desse ritmo interior na prosa é encontrada por Aristóteles na necessidade da forma que, comum a toda a criação humana, também está presente na prosa. Observa ele, abre aspas, uma prosa sem ritmo é uma prosa sem forma. E a prosa, embora não tenha necessidade de metro, deve ter forma.
pois o que é sem forma é desagradável e de difícil apreensão. Fecha aspas. As duas consequentes características que, segundo Aristóteles, o emprego do ritmo na prosa alcança são a dignidade e a emotividade. Por um lado, a prosa deve distinguir-se pela própria dignidade da linguagem diária. Por outro, ela deve manter da linguagem diária a espontaneidade emotiva e a capacidade de suscitar paixões. O ritmo pode alcançar esses dois resultados, porquanto tem em si a nobreza de uma expressão não comum e a vivacidade emotiva do cotidiano. No Orator de Cícero, o problema do porquê da necessidade de um ritmo, também na prosa, embora mais oculto e menos preciso do que o da poesia, é retomado e discutido no 53º capítulo. Cícero julga que, num determinado momento, os homens passaram a perceber que os períodos que terminavam de forma rítmica eram mais agradáveis aos ouvidos do que os outros. Ele pensa que o ouvido, abre aspas, aguarda sempre períodos completos e moderados, ao passo que censura os que são incompletos, como se fossem truncados, e se ofende, como se fosse fraudado em alguma coisa que lhe era devida. Fecha aspas. Portanto, Cícero faz duas exigências fundamentais para o ritmo na prosa: o caráter completo do período e a sua moderação. O discurso deve ser, pois, como de uma sequência coerente de moléculas expressivas. Os períodos, cada um dos quais deve ser completo em si e não exagerar nem em exiguidade, nem em excessiva amplitude. Para Cícero, a origem da necessidade do ritmo no estilo em prosa deve-se a um fato natural. No livro 3º de De Oratori, ele observa, em um trecho famoso, que, por natureza, acontece frequentemente que, abre aspas, as obras que apresentam a maior utilidade têm também a maior dignidade e, às vezes, mais beleza. Fecha aspas. Por isso, o fundamento do maior agrado de uma prosa ordenada ritmicamente é o fato de que ela é mais funcional, porque alcança com maior rapidez e segurança de meios a comunicação do que pretende exprimir. Eis porque, como observa Cícero no capítulo supramencionado do Orator, entre os dois defeitos opostos possíveis, isto é, a excessiva concisão e a excessiva prolixidade, o ouvido não hesita em preferir o primeiro. A excessiva concisão. Abre aspas. Nimium quod est offenditi vehementius quaniri quo videtur parum. Nimium quod est offenditi vehementius quaniri quo videtur parum. De fato, a concisão, ainda que em demasia, é sempre mais funcional do que a prolixidade excessiva. Estas ideias de Aristóteles e de Cícero encontram-se ainda, embora com menor força, em Quintiliano. Depois, a retórica medieval e renascentista acabará por colocá-las na sombra, atraída principalmente pelos aspectos mais aparatosos e sistemáticos da retórica aristotélica e ciceroniana. 3. A retórica e os impulsos do inconsciente. Em recente e monumental obra sobre Aristóteles, Ingemar Düring insistiu em um aspecto da retórica aristotélica sobre o qual todos os antigos, sem exceção, haviam passado por alto e ao qual os estudiosos modernos, na esteira deles, não deram igualmente atenção. Trata-se do fato de que, no capítulo 10º do livro 1º da Retórica e também nos capítulos seguintes, Aristóteles, ao estudar como a retórica deve aprofundar-se na psicologia, tanto do acusado e do adversário como dos juízes e dos ouvintes, ofereceu um primeiro esboço do estudo dos móveis inconscientes das ações humanas, e, em particular, dos impulsos inconscientes do delinquente, esboço que em vão se procuraria alhures em toda a literatura antiga, e que é de surpreendente modernidade. Por certo, Aristóteles não podia ter a nossa moderna noção de inconsciente, mas estava convicto do fato de que os impulsos mais profundos das ações humanas eram inconscientes
e que até estes deveriam ser estudados e postos à luz pelo orador. No mundo antigo, antes de Aristóteles, apenas uma passagem das leis platônicas e depois de Aristóteles, alguns capítulos do De Oratore de Cícero contêm alusões ao tema, contudo, muito mais superficiais. Nas leis de Platão, o capítulo que preludia mais diretamente as análises aristotélicas da indagação que o orador deve realizar sobre os móveis inconscientes das ações é o capítulo 10º do livro 9º. Nele, Platão estabelece uma hierarquia entre os possíveis móveis de um delito, conforme sua força propulsora. Ele julga que o móvel mais forte é a paixão da riqueza ou do prazer, e que, na ordem hierárquica, o segundo é a inveja de quem alcançou aquilo que se desejou em vão. E, em terceiro lugar, por fim, está o medo que leva a cometer delitos por covardia. A análise platônica, contudo, não vai além de uma casuística ética muito superficial e moralista. A análise do livro primeiro da retórica aristotélica, ao contrário, é um autêntico convite ao retor para fazer-se psicólogo do inconsciente de seus clientes e de seus espectadores. Veja-se a análise da psicologia de quem comete delito por vingança. Por que, se pergunta Aristóteles, encontra o delinquente tanta satisfação em vingar-se? Ele responde que há um motivo direto, que é o alívio da ira, mas que há também um motivo indireto, embora não descurável, abre aspas. O que é penoso quando não obtido é agradável de obter-se. Os que sentem cólera angustiam-se em excesso, quando não podem vingar-se, mas sentem prazer quando têm esperança de fazê-lo. Fecha aspas. E veja-se ainda a análise do otimismo natural de quem espera e do pessimismo natural do homem indiferente, que o orador deverá ter presente ao proferir o seu discurso, abre aspas. Para quem deseja algo e confia na sua realização, se o que deve ocorrer é agradável, parece-lhe que isso alcançará e será bom. Porém, para quem é indiferente e de mau humor, parecerá o contrário. Fecha aspas. Lembramos, por fim, a distinção entre o compassível, que conduz ao pranto, e o terrível, que impede o pranto. Abre aspas. Eis porque Amasis, como se diz, não chorou pelo próprio filho quando o conduziram à morte, enquanto chorou por um amigo que lhe pedia esmola. O caso deste é digno de compaixão, do amigo que pedia esmola, e do primeiro, do filho conduzido à morte, todavia, é terrível. E o terrível é diferente do compassível, além de excluir a piedade. Fecha aspas. Depois de Aristóteles, as análises psicológicas iniciadas na retórica não foram mais prosseguidas pelos tratadistas de retórica, os quais, contudo, não deixaram de desenvolver ou comentar todos os outros aspectos da retórica aristotélica. Como causa provável desse estranho fato, Düren propõe o seguinte, abre aspas, somente posso explicar esse fato com a hipótese de que Teofrasto não tivesse em absoluto qualquer interesse por uma arte de argumentar fundada na intuição psicológica. Pode imaginar-se que a retórica aristotélica lhe parecesse uma estranha mistura de ética, psicologia e teoria da arte oratória, e que a considerasse não moderna. Fecha aspas. O único a assimilar a modernidade da psicologia da retórica aristotélica foi Cícero, que tentou retomá-la nos parágrafos 186, 216 do livro 2º do De Oratore, embora com perspicácia muito inferior à de Aristóteles. Pode lembrar-se, por exemplo, o parágrafo 209, onde Cícero mostra como a esperança, a alegria, o desprazer e a inveja pertencem todos a um dado âmbito psicológico, e como é que, entre todos eles, o que possui maior força propulsora para a ação é a inveja. Depois de Cícero, em vão se procuraria nos tratados de retórica antiga qualquer indagação psicológica que não seja apenas superficial, e até o fundamental e, sob outros aspectos, genial tratado anônimo do Sublime passa de um total desinteresse pela psicologia, próprio dos primeiros 53 capítulos, à tirada moralista do capítulo 54,
onde, porém, já está inteiramente ausente o propósito aristotélico de indagar acerca dos impulsos inconscientes que geram as ações dos homens e que podem indicar ao orador uma das vias mestras para tornar eficazes seus discursos.